E aí, como vão vocês? Voltando aqui para o YouTube, dessa vez com uma ideia de trazer um estudo estruturado. E eu escolhi os fundamentos da psicologia analítica. E hoje em dia existe uma versão parecida com essa aqui, ó, a mais nova. Existe essa outra versão aqui. E a gente tem também nas obras completas, no volume 18/1, que chama Vida Simbólica. Você também tem o primeiro capítulo, exatamente os fundamentos da psicologia analítica. Esse é um livro que compõe as obras completas, mas é vendido separado até hoje. Eu vou seguir uma linha de raciocínio que tende a ser a mesma linha de raciocínio que Jung fez ali, mas eu vou algumas coisas mudar de lugar para seguir um fluxo que para mim é mais confortável. Então talvez eu dê um pouco do meu tempero para além da primeira conferência, com coisas do Bruno. Eu estruturei o roteiro em 6 partes. Vamos começar a primeira parte. O que hoje a gente chama de Fundamentos da Psicologia Analítica, esse livro, ele originalmente não foi um livro. E talvez esse seja o motivo de ter atingido pessoas, principalmente aquelas que estão iniciando. O Jung escreve de um jeito muito intuitivo, é de possibilidades. Ele escreve de um jeito muito difícil para quem está começando. Ele coloca latim no meio, mas não explica o que é. Ele não tem um asterisco. O que isso significa? Você tem que buscar. Mas sem contar que ele faz um caminho para depois voltar e às vezes até contradiz o que ele estava construindo. Então ele escreve do jeito dele. Esse livro foi um encontro, foi uma conferência, chamada Conferências de Tavistock, lá em Londres. Então o que aconteceu? Ele deu a conferência, foi registrado, foi publicado dentro do círculo, dentro do clube, e depois virou um livro, ele revisou, mudaram algumas coisas, foi publicado, hoje é parte das obras completas. Tavistock é uma clínica, há alguns anos ela se fundiu com outro grupo, se tornando uma das maiores empresas de saúde mental de Londres. E Jung foi convidado para dar essas 5 conferências. Os participantes dessas conferências eram doutores da saúde. Tinha psicanalistas, freudianos, tinha professores também, tinha médicos de várias áreas e, inclusive, psiquiatras. Não era uma galera fácil. A galera estava hostil, a ponto de gerar polêmica de propósito. Tinha tensão no ar. E dá para ver que Jung joga, primeiro, no simples e ainda joga com humor. A essa altura, a gente está falando do Jung com 60 anos. Isso foi em 1935. Jung nasceu em 1875. Inclusive, no centenário do Jung, Jung já tinha morrido. Em 1975, a revista Planeta publicou essa belezinha que é muito bom. Tem o artigo da filha dele, a Gretchen Bauman-Jung, que era astróloga, e tem o mapa natal, horóscopo de Jung, que ela fez e analisou, além de vários outros artigos de nomes importantes. Para fazer o link com o que eu vou falar aqui, um dos textos é Aspectos Psicológicos do Ciclo Menstrual da Mulher, por Jette Bonaventure. Por que eu estou trazendo esse nome? Essa versão mais antiga aqui tem um prefácio diferente das edições novas. Esse prefácio ele foi escrito pelo Leon, eu falo Leon, mas eu acho que é Leon, e Jette Bonaventure, que foram de suma importância para a psicologia analítica no Brasil. Os dois, mas principalmente o Leon Bonaventure, foi um dos responsáveis por trazer praticamente a psicologia analítica para cá, traduzir para os livros das obras completas. Lembra que eu falei que a conferência de Tavistock tem esse nome? Porque foi feito na clínica Tavistock. Quem organizou essas conferências foi o Clube Jungiano de Psicologia Analítica de Londres. O que é esse clube? Isso começa lá em Zurique, na Suíça. Jung é suíço. Ele não queria uma sociedade da psicologia analítica, mas os alunos dele insistiram tanto, principalmente porque se ele não tivesse presente, ia ser criado independente dele. Então alguns falaram: bichão, se você não fizer, outros vão fazer. Não é melhor você estar envolvido? Jung se convenceu. Foi criado o primeiro clube. E esse clube foi muito importante. Era o lugar onde as pessoas se reuniam para dar palestra, para estudar, para fazer um monte de coisa. Com o tempo, isso começou a ficar muito mais institucionalizado. E aí se criou o primeiro instituto. E esse instituto formava psicólogos analíticos. Então tinha uma estrutura em que psicólogos ou psiquiatras, enfim, poderiam se especializar numa nova formação de X anos, com vários critérios, e aí se formava analista. Então não era mais só um psicólogo, agora eu sou analista.
Então ganhava esse título. Essa estrutura e essa formona de fazer as coisas foi se espalhando para o mundo. Chegou em Londres ainda como o clube também, então um pessoal lá fez o clube londrino que levantou os meios do Jung fazer essa conferência, que vai dar origem ao livro depois. Aqui no Brasil, a gente tem hoje em dia 2 grandes núcleos, 2 grandes lugares que formam analistas que são vinculados ao IAAP, Associação Internacional de Psicologia Analítica, IAAP. Um deles é o SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e foi fundado pelo Leon Bonaventure. I don't think so. No, 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 no. Foram lá na Suíça, estudaram, fizeram a formação lá e depois vieram para cá. O outro instituto que vai surgir aqui no Brasil é a JB, que tem vários órgãos filiados. Em São Paulo é o IJUSP, e aí cada um deles então são filiados ao AJB, que é afiliada ao IAP. Jung então tinha 60 anos, ele já tinha publicado vários dos textos importantes dele, tipos psicológicos, 2 ensaios sobre psicologia analítica, arquétipos inconsciente coletivo. Ele já tinha uma base boa da própria escola, só que vários outros ele foi escrever depois, os de alquimia, considerando não só psicologia e alquimia, mas também o Mysterium Coniunctionis. Além desses de alquimia, o Aion, que é um livro importantíssimo, ele está na sequência do Arquétipos Inconsciente Coletivo, os livros sobre transferência. Isso vai ser importante porque ele fala de transferência no fim do livro. E eu vou falar disso para vocês quando a gente for estudar os capítulos, porque não era para Jung falar de transferência. Ele não queria, ele queria falar do sonho, mas ele precisa falar da transferência porque ele é pressionado. Então, do jeito que ele fala, dá a entender uma coisa, mas ele desenvolve a ideia de transferência de outra. Ou pelo menos ele expande, mas quando chegar lá a gente fala disso. Vocês estão aí? Que eu já acabei a primeira parte, vamos para a segunda, para entrar nos conceitos. Como é que vocês estão aí? Tá muito chato? Tá confuso? Tem pergunta?